Era uma noite escura e sombria, onde a lua cheia brilhava intensamente no céu estrelado. Nas ruas de uma cidade gótica, um vampiro misterioso caminhava silenciosamente, vestindo uma elegante roupa de couro. Seu nome era Victor, um vampiro antigo e poderoso, conhecido por sua aparência impecável e sua sede insaciável por sangue. Ele era temido e respeitado por todos que cruzavam seu caminho. Victor percorria as ruas escuras, observando as pessoas com seus olhos penetrantes e hipnotizantes. Sua roupa de couro preto se ajustava perfeitamente ao seu corpo esguio e atlético, realçando sua presença intimidante. Enquanto caminhava, Victor sentia o cheiro do sangue humano, atraindo-o irresistivelmente. Ele se aproximou de um beco escuro, onde uma jovem indefesa estava prestes a ser atacada por um grupo de bandidos. Sem hesitar, Victor se lançou sobre os bandidos, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Sua roupa de couro permitia-lhe uma agilidade incrível, enquanto ele desferia golpes precisos e letais contra seus oponentes. Os bandidos, aterrorizados, tentaram lutar contra Victor, mas eram meros mortais diante de sua força sobrenatural. Um por um, eles foram derrotados, enquanto Victor se alimentava do sangue deles para saciar sua sede. Após a batalha, Victor se aproximou da jovem, que estava tremendo de medo. Ele a envolveu com seu manto de couro, oferecendo-lhe proteção e conforto. Ele a tranquilizou, explicando que ela estava segura agora. A jovem, chamada Helena, olhou para Victor com gratidão e curiosidade. Ela nunca havia visto um vampiro tão poderoso e elegante antes. Ela perguntou sobre sua roupa de couro, intrigada com sua escolha. Victor sorriu, revelando suas presas afiadas. Ele explicou que a roupa de couro era mais do que apenas um estilo pessoal. Ela o protegia dos raios do sol, permitindo-lhe caminhar livremente durante o dia. Além disso, a textura do couro fazia sentir-se conectado às suas raízes antigas e selvagens. Enquanto Victor e Helena conversavam, uma conexão especial começou a se formar entre eles. Victor, normalmente solitário e distante, encontrou em Helena uma luz que iluminava sua escuridão. Ele percebeu que, apesar de sua natureza vampírica, ele ainda era capaz de sentir emoções e de se importar com os outros. Com o tempo, Victor e Helena se tornaram aliados improváveis, lutando juntos contra as forças do mal que ameaçavam a cidade. A roupa de couro de Victor se tornou um símbolo de sua força e determinação, enquanto ele protegia Helena e a todos que precisavam de sua ajuda. E assim, o vampiro com sua roupa de couro se tornou uma lenda na cidade gótica. Ele era temido pelos inimigos e amado pelos que ele protegia. Victor encontrou um propósito maior em sua existência, usando sua força e habilidades para fazer o bem e proteger os inocentes. E, enquanto a noite caía sobre a cidade, Victor continuava a caminhar pelas ruas, sua roupa de couro brilhando à luz da lua, lembrando a todos que, mesmo nas sombras, a esperança e a redenção podem ser encontradas. Era uma vez um homem chamado Daniel, que levava uma vida comum e tranquila. No entanto, um dia, algo estranho aconteceu. Daniel acordou e percebeu que, de alguma forma, ele havia se tornado invisível para o mundo ao seu redor. No início, Daniel achou a situação intrigante e até mesmo divertida. Ele aproveitou a oportunidade para brincar com as pessoas, surpreendendo-as com objetos flutuantes e pegadinhas invisíveis. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, a diversão se transformou em desespero. Daniel percebeu que sua invisibilidade era mais do que apenas um truque. Ele estava completamente isolado do mundo. As pessoas não podiam vê-lo, ouvi-lo ou tocá-lo. Ele era como um fantasma, preso em uma existência solitária e invisível. A solidão começou a corroer a mente de Daniel. Ele se sentia cada vez mais desesperado e perdido. Ele tentou gritar, mas sua voz não era ouvida. Ele tentou tocar nas pessoas, mas suas mãos passavam direto por elas. Ele estava invisível, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Daniel tentou encontrar uma solução para sua invisibilidade. Ele visitou médicos, especialistas em paranormalidade e até mesmo feiticeiros, mas ninguém conseguia ajudá-lo.
Ele estava condenado a viver em um mundo onde ninguém podia vê-lo ou se importar com ele. A solidão e o desespero de Daniel o levaram a um estado de profunda tristeza. Ele se afastou de tudo e de todos, perdendo a esperança de encontrar uma solução. Ele se tornou um espectro solitário, vagando pelas ruas sem rumo, invisível para o mundo. No entanto, em um dia sombrio e chuvoso, Daniel encontrou uma jovem chamada Emily. Ela era uma artista talentosa e sensível, capaz de ver além do que os olhos podiam alcançar. Emily percebeu a presença invisível de Daniel e sentiu sua dor e solidão. Determinada a ajudar Daniel, Emily começou a pintar retratos dele, capturando sua essência invisível em cores vibrantes. Ela expôs suas obras em uma galeria local, compartilhando a história de Daniel com o mundo. As pessoas ficaram fascinadas com as pinturas de Emily e com a história do homem invisível. Elas começaram a enxergar além das aparências e a valorizar a importância da conexão humana. A história de Daniel se tornou um símbolo de empatia e compaixão. Com o tempo, Daniel percebeu que, embora pudesse ser invisível para o mundo, ele ainda tinha um propósito. Ele se tornou um defensor daqueles que se sentiam invisíveis e negligenciados. Ele usou sua invisibilidade como uma força para ajudar os outros, lembrando-os de que todos merecem ser vistos e ouvidos. A história de Daniel, o homem invisível, se espalhou pelo mundo, inspirando as pessoas a olharem além das aparências e a valorizarem a importância da conexão humana. Daniel encontrou um propósito em sua invisibilidade. Ao fazer isso, encontrou uma maneira de se sentir visível e significativo novamente. Era uma vez uma cidade que não existia nos mapas, chamada Sombria. Ela era conhecida apenas por lendas e histórias assustadoras contadas em sussurros. Diziam que Sombria era um lugar onde pesadelos se tornavam realidade e onde a escuridão reinava eternamente. Aqueles que ousavam se aventurar em Sombria eram consumidos pelo medo e pela loucura. As ruas estavam vazias e cobertas por uma névoa densa, que parecia esconder segredos sombrios. As casas estavam em ruínas, com janelas quebradas e portas rangendo ao menor sopro de vento. Os poucos corajosos que se aventuravam em Sombria relatavam experiências aterrorizantes. Sombras se moviam nas paredes, sussurros sinistros ecoavam pelos becos e figuras fantasmagóricas surgiam do nada. A cidade parecia ter uma vida própria, uma presença maligna que observava cada passo dos intrusos. Aqueles que se aventuravam mais profundamente em Sombria descobriam que a cidade tinha uma história sombria. Diziam que séculos atrás, um culto sinistro havia se estabelecido ali, realizando rituais macabros e invocando forças sobrenaturais. A cidade foi amaldiçoada, condenada a existir em um limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os poucos sobreviventes que conseguiram escapar de Sombria contavam histórias horripilantes. Eles falavam de criaturas grotescas que habitavam a cidade, de almas perdidas que vagavam pelas ruas e de uma escuridão que consumia tudo ao seu redor. Aqueles que entravam em Sombria nunca mais eram vistos novamente. Apesar das advertências e dos relatos assustadores, alguns aventureiros continuavam a se arriscar em Sombria, atraídos pelo mistério e pela adrenalina do desconhecido. Mas, à medida que a cidade os envolvia em sua teia de terror, eles percebiam que haviam cometido um erro fatal. Sombria se alimentava do medo e da desesperança daqueles que se aventuravam em suas ruas sombrias. A cidade era uma entidade viva, sedenta por almas e pronta para devorar qualquer um que ousasse desafiar sua existência. Aqueles que sobreviveram à Sombria carregavam cicatrizes profundas em suas mentes e corações. Eles se tornaram testemunhas silenciosas de um pesadelo que não podiam esquecer. A cidade que não existia nos mapas continuava a assombrá-los em seus sonhos, lembrando-os de que o mal pode se esconder nos lugares mais. Era uma noite escura e chuvosa quando um grupo de amigos decidiu se aventurar em uma viagem de carro. Eles estavam em busca de emoção e diversão, mas não tinham ideia do que os aguardava. Ao entrarem em uma estrada desconhecida, perceberam que algo estava errado. A estrada parecia não ter fim, estendendo-se infinitamente diante deles. Não importava o quanto dirigissem, não conseguiam chegar a lugar nenhum. A cada quilômetro percorrido, a atmosfera ao redor ficava mais pesada e sombria. As árvores ao lado da estrada pareciam distorcidas e sinistras,
como se estivessem observando os viajantes com olhos invisíveis. O grupo começou a entrar em pânico, tentando encontrar uma saída daquela estrada interminável. Mas não importava o quanto tentassem, não havia escapatória. A estrada continuava se estendendo à frente, sem fim à vista. À medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Sombras sinistras se moviam ao redor do carro, sussurros ininteligíveis ecoavam no ar e figuras fantasmagóricas surgiam do nada. O medo tomou conta do grupo, que se sentia preso em um pesadelo sem fim. Aos poucos, a sanidade dos viajantes começou a se desfazer. Eles começaram a questionar a própria realidade, sem saber se estavam vivos ou mortos. A estrada sem fim parecia ter se tornado um portal para o desconhecido, um lugar onde as leis da física e da lógica não se aplicavam. Enquanto a noite se arrastava, o grupo se separou, cada um sendo consumido pelo terror e pela loucura. Eles se tornaram presas fáceis para as forças malignas que habitavam aquela estrada sem fim. No final, nenhum dos amigos conseguiu escapar daquela estrada amaldiçoada. Seus destinos foram selados, condenados a vagar eternamente naquele lugar sombrio e sem esperança. A estrada sem fim se tornou uma lenda urbana, contada em sussurros por aqueles que ousavam mencioná-la. Dizem que aqueles que se aventuram nela nunca mais são vistos novamente, perdidos para sempre em um labirinto de escuridão e desespero. E assim, a estrada sem fim permanece como um lembrete assustador de que nem todas as jornadas têm um destino final. Às vezes, o caminho que escolhemos pode nos levar a um abismo de terror e desespero, onde não há escapatória possível. Havia um restaurante peculiar localizado em uma pequena cidade. Seu nome era o Banquete Insaciável. Era conhecido por sua comida deliciosa e abundante, mas também por uma maldição terrível que assombrava o local. As pessoas que entravam no restaurante eram atraídas pela promessa de uma refeição farta e saborosa. No entanto, assim que começavam a comer, algo estranho acontecia. Por mais que comessem, sua fome nunca era saciada. Quanto mais comida colocavam em seus pratos, mais fome sentiam. Os clientes ficavam perplexos e assustados. Eles tentavam parar de comer, mas a sensação de fome era insuportável. Alguns chegavam a comer até passarem mal, mas mesmo assim a fome persistia. Os funcionários do restaurante também estavam presos nesse ciclo vicioso. Eles eram obrigados a servir comida sem parar, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria saúde e bem-estar. Eles se tornaram esqueletos ambulantes, famintos e desesperados. A maldição do banquete insaciável se espalhou pela cidade, atraindo pessoas de todos os lugares em busca de uma refeição farta. Mas, uma vez dentro do restaurante, elas se tornavam prisioneiras da fome eterna. Os rumores sobre o restaurante amaldiçoado se espalharam, e muitos tentaram desvendar o mistério por trás da maldição. Alguns acreditavam que o restaurante era habitado por espíritos famintos, enquanto outros acreditavam que era uma punição divina por algum pecado desconhecido. Um grupo de corajosos decidiu investigar o banquete insaciável. Eles entraram no restaurante determinados a encontrar uma solução para a maldição. Enfrentaram a fome insaciável e a atmosfera sombria do lugar. Após uma busca minuciosa, descobriram um antigo livro de feitiços escondido nos porões do restaurante. Nele, encontraram a história de um cozinheiro que, movido pela ganância, havia feito um pacto com uma entidade maligna para criar um restaurante que nunca saciaria a fome de seus clientes. Com a ajuda de um feiticeiro local, o grupo conseguiu quebrar o feitiço. Eles realizaram um ritual poderoso, libertando as almas famintas que estavam presas no restaurante. O banquete insaciável foi fechado para sempre, e a cidade finalmente se livrou da maldição. As pessoas que haviam sido vítimas da fome eterna puderam finalmente encontrar alívio e paz. No entanto, a história do banquete insaciável permaneceu como um lembrete sombrio de que a ganância e a busca desenfreada por prazeres podem levar a consequências terríveis. Aqueles que ouviam a história pensavam duas vezes antes de se entregar a desejos insaciáveis, temendo que pudessem ser consumidos por suas próprias ambições.